Se você quer faturar com a consultoria para a indústria de alimentos, você precisa dominar a IN 161. Eu sou Conrado, sou biólogo, mestre e doutor em microbiologia e sou especialista em food safety. Trabalho com a consultoria para a indústria de alimentos desde 2018, atendendo indústrias de vários segmentos em vários estados, e aqui eu ensino como você que trabalha na indústria de alimentos, pode se tornar um consultor 7K, ou seja, faturar R$ 7.000 por mês. Existem várias legislações que estão em vigor, mas a IN 161, né, do MAPA, juntamente com a Anvisa, é uma legislação chave para você que quer trabalhar com consultoria, que quer faturar alto, porque ela vai trabalhar com todos os alimentos que são produzidos aqui no Brasil. Então ela vem no seu anexo informando toda a questão de quais análises microbiológicas devemos fazer para cada tipo de alimento. Às vezes, dentro do mesmo alimento, existe uma condição diferente, por exemplo, o queijo com umidade maior que 46%, menor que 46%, vai ter análise diferente, com padrões microbiológicos diferentes. E segundo consta aí nas legislações que embasam o PAC, que é o Programa de Autocontrole, toda a indústria deve fazer essas análises internamente, seguindo, né, a IN 61. Inclusive, dependendo do grupo de alimentos, né, você que é consultor, que quer começar a ser consultor, né, a IN 161 já foi até atualizada para alguns tipos de alimento, então você precisa também dominar essas atualizações, porque sempre que há alteração da legislação, uma legislação nova, né, ou mesmo a empresa que ainda não se adequou àquela legislação, é uma oportunidade de trabalho para você que é consultor. Porque a indústria quem trabalha ali dentro no dia a dia sabe, tem uma demanda muito grande por trabalho, várias tarefas, não consegue se manter atualizado todo o tempo. E aí é papel do consultor, né, trabalhar nesse sentido de atualizar sobre legislações. Às vezes as legislações estão publicadas há muito tempo, mas a indústria ainda não se adequou, o fiscal ainda não chegou ao ponto de cobrar, mas quando cobrar, a indústria precisa estar adequada. Então, nesse sentido, você pode fazer, né, a interpretação da legislação para aquela indústria de alimentos em específico, fazer um mapeamento de quais produtos estão sendo fabricados, que vão se enquadrar em quais critérios da IN 161, determinar quais são as análises microbiológicas que devem ser feitas e os protocolos que devem ser seguidos. Não é basicamente, né, indicar você tem que fazer tal e tal análise. A oportunidade maior, na verdade, está nesse conteúdo, nesse domínio do conteúdo técnico e indicar, inclusive, o protocolo para que ele atenda à legislação, a IN 161, e aí esteja, né, dentro dos regulamentos técnicos do PAC, do Programa de Autocontrole. Então, dentro da indústria, essa é uma grande oportunidade de trabalho, eu sempre falo, né? Onde tem burocracia, a chance de faturar e faturar alto, você pode trabalhar, então, com isso dentro da indústria, porque quando a indústria não faz esse tipo de análise, primeiro que ela não garante que o alimento esteja seguro, e toda indústria ela tem por obrigação legal garantir o alimento seguro. Essa legislação não vai falar de questões nutricionais, né, de tabela nutricional, de rótulo, nada disso. Vai falar basicamente da parte de análise microbiológica que vai garantir o alimento seguro para o consumidor. Então, ali, dependendo do tipo de alimento, alguns micro-organismos vão ser mais críticos, então eles vão ser exigidos que possamos trabalhar de forma mais profunda, investigar. Alguns normalmente patógenos na presença e ausência, indicadores, né, vão ter a contagem, dependendo do tipo de alimento, com valores diferentes. Então você precisa saber quais são os micro-organismos, quantas unidades amostrais por lote eu tenho que analisar. E quando a indústria segue tudo isso, segue toda a legislação com métodos, né, analíticos certificados, com validações, com métodos oficiais, por exemplo, do MAPA, que é uma condição melhor ainda, eventualmente, sim, em alguma fiscalização ou alguma amostragem do produto lá no supermercado, já ele recebeu um auto de infração. Se ele faz essa análise, tem esse autocontrole bem maduro dentro da indústria, é uma grande chance que na sua defesa haja uma atenuação na multa, ou seja, né, até convertido em outros tipos de penalidade que não seja financeira. Então, o seu cliente, né, você que é consultor, precisa estar seguindo essa legislação, que vai dar todo esse embasamento. Se eventualmente tiver algum problema, porque pode acontecer em laboratórios oficiais, em função do transporte, da análise, envia lá um resultado muito estranho do que você faz o controle interno da sua indústria. Se o seu controle interno está bem treinado, então você também pode trabalhar na parte de treinamento
dos colaboradores, passam, né, por reciclagens frequentes, também é seu papel fazer esse tipo de prestação de serviço. Todas as análises historicamente estão dando conforme, tudo bem regulado, tudo bem direitinho, pode ser, e aí você tem mais chance, né, de desacreditar aquele resultado oficial e ter uma chance melhor de uma defesa mais plausível e que tenha sucesso, né? Inclusive você pode trabalhar também nesse tipo de trabalho, que é escrever, né, as defesas em função de algum ato de infração que pode ser convertido em multa. Então fique bem atento a essas possibilidades. Então nós temos aí um grande campo para poder trabalhar. Existem outras legislações em relação a alergênicos, micotoxinas, tudo isso engloba o domínio, então, do consultor em fazer com que a empresa trabalhe sempre dentro das normas para atender a legislação, nesse caso específico do que a gente está tratando aqui hoje, mas também para atender o mercado, porque eu tenho visto que muitas indústrias, né, que fornecem para grandes grupos ou querem exportar, né, vão fornecer como ingrediente para outras empresas, por exemplo, né, eu atendo uma indústria que fabrica doce de leite, e esse doce de leite ele é enviado para uma marca famosa de sorvete fazer um tipo de sorvete específico recheado com doce de leite. Então essa indústria tem um rigor muito maior do que da legislação, então você vai trabalhar com os rigores da legislação e ainda mais com o rigor da indústria que está comprando esse produto da empresa que você está trabalhando. Vai fazer um meio de campo aí nas auditorias, também é uma oportunidade muito grande de trabalho, é muito interessante a gente trabalhar com esse tipo de perspectiva, né, de embasar o cliente ali, tanto na parte de fiscalização do mapa ou da Anvisa, quanto na parte de auditorias de outras empresas. Então nós temos aí também oportunidades de trabalho que não falta dentro da indústria de alimentos, né? No dia a dia ali no seu trabalho você vai detectar problemas nas análises, e se a análise dentro da indústria não está sendo feita de forma adequada, se os métodos não são métodos reconhecidos, se os colaboradores, né, fazem cada análise, cada um de um jeito, não tem reciclagem, ou tem anos que trabalha ali dentro da indústria e vai mudando aos pouquinhos o protocolo, fazendo ajuste, depois você vai ver o protocolo original está muito diferente do protocolo exigido durante o dia a dia, aquele protocolo que de fato é executado ali na bancada. Então você também pode trabalhar nesse sentido para garantir aí, no final das contas, um alimento seguro para a indústria. Então uma segurança muito grande, porque uma marca, né, da empresa é muito difícil de construir, demora anos para construir, né, mas em poucos dias, em poucas horas, isso pode ser tudo arrastado aí o nome da empresa na lama em função de não conformidades, de contaminações, e pensando na pior das hipóteses, né, causar mal para o consumidor, pode levar até a casos mais severos aí. Nós já vimos vários exemplos aqui no Brasil que foram reportados, casos de cervejaria, de leite com soda. Então nós temos alguns tristes casos aí, né? Mas trabalhando juntamente com a indústria, ela vai dar valor no seu trabalho de consultor, e aí você vai ter um contrato mais longo, principalmente algumas indústrias onde nós temos aí uma questão é um termo até em inglês, né, que é o turnover, a rotatividade é muito alta, e aí tem que sempre ficar treinando os colaboradores para que eles entendam os protocolos. Esse protocolo, então, que você vai implementar, por exemplo, para atender a IN 161, você tem que fazer uma certa reciclagem, não pode só implementar aquela tecnologia, voltar ali daqui 2, 3 semanas, ver que está funcionando tudo bem e entender que está tudo certo, não precisa nunca retornar. Na verdade, em alguns setores, por exemplo, de lácteos, né, laticínio, rotatividade do laboratório é muito alta, você tem que fazer uma reciclagem pelo menos a cada 2 meses, porque com certeza teremos novos colaboradores ali. E isso também engloba os treinamentos na indústria, lá com o pessoal que trabalha diretamente no setor produtivo, porque eles precisam estar atentos também às contaminações, fontes de contaminações, e aí a gente vai ter a legislação 161 atendida pelos padrões microbiológicos, né? Se você está assistindo até aqui, eu já agradeço, aproveita aqui para poder seguir, se inscreva aqui no canal, deixa o like, né? Isso incentiva muito a produção de conteúdo, também faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entrega para outras pessoas. Compartilhe também com seus colegas dentro do seu setor, para que eles possam ficar atentos a esse tipo de legislação. Também manda para aquele amigo seu que quer ser consultor, mas ainda não sabe como trabalhar, ou mesmo você salva esse vídeo para poder assistir em um outro momento.
que aí tem grandes ideias de como você pode faturar, né, grandes insights de como você pode faturar dentro da indústria de alimentos e chegar aí no seu 7K no faturamento de R$ 7.000 ao mês. Muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.